Atenção fiel! O que eu vou te contar agora não é apenas mais uma especulação de mercado. É uma movimentação que, se confirmada, pode mudar completamente o rumo do Corinthians para a próxima temporada. Uma informação que começou a circular nos bastidores, ganhou força entre fontes próximas ao clube e já está deixando muita gente de cabelo em pé. O ataque do Timão virou prioridade máxima, absoluta, inegociável para Dorival Júnior. E o nome que surgiu nessa história é daqueles que ninguém, absolutamente ninguém, imaginava ouvir associado ao Corinthians. O clima no Parque São Jorge é de cobrança. A temporada de 2026 ainda nem começou oficialmente, mas a pressão já existe. Dorival foi claro em suas conversas internas. O Corinthians precisa de atacantes mais decisivos, jogadores capazes de resolver jogos grandes, de suportar camisa pesada, de aguentar a cobrança da fiel e, principalmente, de entregar resultado dentro de campo. A diretoria sabe disso e, pela primeira vez em muito tempo, entende que errar nessa escolha pode custar caro, não só esportivamente, mas politicamente. Nos bastidores, o sentimento é de urgência. O Corinthians está em uma busca quase desesperada por um nome de peso para o ataque. Não é apenas uma reposição pontual, não é aposta, não é promessa para o futuro distante. A ideia é alguém pronto, com rodagem, acostumado a jogos grandes e que chegue para jogar. Dorival Júnior bateu o pé, ele quer reforços e quer agora. E é justamente nesse cenário que surge um nome que ninguém esperava ouvir associado ao Corinthians. Fontes quentes ligadas ao Meu Timão revelaram que Rony, ex-Palmeiras e atualmente no Atlético Mineiro, foi sugerido à diretoria do Corinthians. Sim, você ouviu certo. Rony, um jogador que marcou época no maior rival, que esteve em confrontos diretos, que foi protagonista em clássicos e decisões, agora aparece como uma possibilidade, ainda que embrionária, no radar alvinegro. Só essa informação já é suficiente para dividir a torcida, incendiar debates e causar desconforto em muita gente. A sugestão não significa, pelo menos por enquanto, que exista negociação em andamento. Não há proposta formal, não há conversa oficial, não há papel assinado. Mas a simples menção do nome de Rony nos corredores do clube já causou impacto. O jornalista Jorge Nicola foi quem trouxe essa informação a público, reforçando que o nome foi colocado na mesa como alternativa. E quando um nome chega à mesa, principalmente em um clube como o Corinthians, é porque alguém considera que ele faz sentido dentro de um contexto maior. Rony tem 30 anos. Não é mais um garoto, mas também não é um jogador em fim de carreira. É um atacante com características muito específicas: velocidade, intensidade, entrega física, pressão alta e capacidade de atacar espaços. Ao longo da carreira, sempre foi conhecido por não desistir de nenhuma jogada, por incomodar zagueiros e por ser extremamente competitivo. Essas qualidades Dorival valoriza, mas o peso da camisa que ele vestiu no passado torna tudo mais delicado. Internamente, a diretoria sabe que trazer um ex-jogador do Palmeiras nunca é simples. A rejeição inicial da torcida é praticamente automática. O histórico recente do futebol brasileiro mostra que esse tipo de movimento sempre gera resistência, mas também mostra que quando o jogador entrega em campo, a narrativa muda. O problema é o risco, e o Corinthians hoje não pode se dar ao luxo de errar em um reforço desse tamanho. Enquanto o nome de Rony esquenta os bastidores e gera burburinho, o Corinthians segue trabalhando em outras frentes. Há negociações consideradas avançadas com Caio César, do Al Hilal, visto como uma aposta interessante, com potencial de crescimento e perfil diferente. Além disso, o clube monitora de perto Júnior Santos e Vitinho, dois nomes que também agradam à comissão técnica e que oferecem características distintas para o ataque. A grande questão é entender o jogo por trás dessas movimentações. Dorival Júnior é conhecido por ser estratégico, por não expor todas as cartas de uma vez. Será que o nome de Rony surge como uma possibilidade real ou como uma cortina de fumaça? Será que o Corinthians está deixando esse nome vazar de propósito para ganhar margem de negociação com outros alvos? Ou será que, de fato, existe uma avaliação profunda sobre a viabilidade de trazer um ex-rival para liderar o ataque alvinegro? Dentro do clube, o discurso oficial é de cautela. Ninguém confirma, ninguém nega, mas fontes internas admitem que o Corinthians está analisando todos os cenários possíveis. A ordem é montar um elenco mais competitivo, mais cascudo e menos vulnerável emocionalmente. A diretoria sabe que a paciência da torcida está curta.
Os últimos anos marcados por altos e baixos, promessas não cumpridas e escolhas questionáveis no mercado. Dorival Júnior, por sua vez, tem um trunfo importante: o respaldo. Ele não chegou ao Corinthians para ser apenas mais um técnico. Chegou com moral, com autonomia e com voz ativa nas decisões. Se ele bancar um nome como Rony, não será por acaso. É porque enxerga algo que talvez muita gente de fora não esteja vendo. Mas bancar isso significa sim peitar a Fiel. Significa assumir o desgaste inicial e confiar que o desempenho em campo será suficiente para virar o jogo. Rony, ao longo da carreira, sempre foi um jogador de extremos, ou muito amado ou muito criticado. No Palmeiras viveu fases de protagonismo, marcou gols importantes, decidiu jogos grandes e também foi alvo de críticas pesadas em momentos de baixa. No Atlético Mineiro, ainda busca uma afirmação definitiva, e talvez seja justamente esse contexto que torne a situação interessante para o Corinthians. Um jogador experiente, com sede de afirmação, que pode ver no Corinthians uma oportunidade de reescrever a própria história. Mas nada disso é simples. O Corinthians precisa avaliar não apenas o desempenho técnico, mas o impacto no vestiário, na torcida e na imagem do clube. Precisa entender se o custo-benefício faz sentido, se o salário é compatível, se o modelo de jogo comporta esse tipo de atacante e se o desgaste inicial não será maior do que o retorno esportivo. É uma equação complexa, que exige frieza, algo que nem sempre combina com o ambiente corintiano. Enquanto isso, a torcida observa, debate, discute e se divide. Há quem veja a possibilidade com total rejeição, quem não aceite sequer imaginar Rony vestindo o manto alvinegro. Outros, mais pragmáticos, defendem que se o jogador render, pouco importa o passado. O Corinthians sempre foi um clube movido por resultado. Ídolos são feitos dentro de campo, não pela origem. O fato é que o ataque do Corinthians precisa de respostas, precisa de gols, de presença, de personalidade, precisa de jogadores que chamem a responsabilidade nos momentos decisivos. Dorival Júnior sabe disso, a diretoria sabe disso, e a Fiel, mais do que ninguém, sente isso a cada jogo. Por isso, qualquer nome que surge ganha proporções gigantescas. Se Rony será apenas um nome que passou pela mesa, ou se de fato pode virar realidade, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, o Corinthians está se movimentando, não está parado. Está testando cenários, avaliando opções e tentando encontrar a melhor solução possível para um problema que se arrasta há temporadas. E agora a pergunta é direta, Fiel. O que você acha dessa possibilidade? Rony no timão faria um acerto estratégico pensando apenas em resultado ou um erro que não combina com a história do clube? Você daria uma chance ou já reprova essa ideia desde já? Comente agora e deixe sua opinião, porque a voz da Fiel sempre pesa, e no Corinthians ela nunca passa despercebida.